do 6 ao 11. Vai ser um pouquinho longo a minha leitura da Bíblia, porque, longo entre aspas, né? A palavra de Deus nunca é longa para nós, ela é sempre maravilhosa. Diz assim Isaías: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despadeças todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondes do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça a falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até que em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Oh, Pai, amados, tenta só meditar. Olha que promessa que Deus nos faz quando nós nos entregamos, quando nós deixamos as correntes serem quebradas. E eu vou falar para vocês agora sobre essas correntes, amados. Essa mensagem de hoje vem nos alertar sobre algumas situações que ainda não conseguimos vencer. Amados, às vezes a gente está na igreja há tanto tempo, tem pessoas aqui que estão há 10 anos, 15, tem outros que estão chegando agora. Mas todos nós temos dificuldades de deixar o nosso passado, ou coisas que nos afastam de Deus, nos afasta da presença de Deus. Porque Deus, Ele não se afasta de nós, é nós que nos afastamos dEle. Por quê? Porque o Senhor diz na palavra dEle que Ele é fonte inesgotável. E a fonte, ela está lá o tempo todo jorrando. O tempo todo jorrando. Mas nós é que ainda não deixamos as correntes, ainda não saímos arrancando as correntes para ir até essa fonte se encher do poder de Deus. E dentro disso, dentro dessa palavra, amados, vamos refletir. O que ainda tem nos aprisionados nas coisas para firmar uma aliança com Deus? O porquê que ainda nós não rompemos na fé? O porquê ainda eu sinto que eu venho para a igreja, eu sento, ouço, tem palavra maravilhosa, quando está aqui dentro, cria um avivamento dentro de mim, mas quando sai do portão para fora, que os problemas começam, parece aquela terra que diz na palavra, a terra cheia de pedras, a terra cheia de espinhos, aonde a palavra caiu, mas logo, logo se sufoca. Eu quero perguntar a vocês, amados, quantos muitas vezes, sendo aqui juntos, todos nós juntos aqui dentro numa alegria, num avivamento, ri para todo mundo, abraça, mas quando chega em casa está nervoso, briga com a filha, briga com o marido, briga com a irmã, briga com alguém. Será que Deus não derramou unção suficiente aqui para que você chegasse em casa e fizesse a diferença? Será que essa corrente ainda não está te segurando por algum motivo? E aí vem alguns motivos. Quais são as correntes que te impedem de aliançar e alcançar o seu milagre? Será que é a corrente da incredulidade? Será que a gente é como Tomé? Tem confiado pouco?
falado demais, mas confiado pouco? Às vezes temos que admitir e admitirmos para Deus e falar: Deus, hoje eu estou que nem Tomé, eu só creio vendo. Porque o que mais Deus, eu tenho certeza que Jesus, quando fez aquela correção a Tomé, foi por amor, Vanessa. Foi porque ele queria dizer a Tomé, Tomé, bem-aventurado aquele que crê, naquilo que ainda não viu, mas já crê. Mas Deus estava dizendo, muitos lá na frente vão ter que dizer, e vão ter que assumir que muitas vezes se parece com Tomé. Tinha que ter um Tomé na Bíblia, porque muitas vezes nós somos o Tomé. A nossa fé ainda está fraca, está pouca. Então precisamos arrancar a corrente da incredulidade para viver o poder sobrenatural de Deus. Aqui também diz assim: ou será que a corrente que tem te segurado é a ambição? A ambição, quem teve ali dos discípulos foi Judas. Judas foi ambicioso, que por poucas moedas, ele trocou a fidelidade. Será que às vezes nós somos como Judas? Que queremos ganhar mais, queremos estar próspero, porque se falta comida na mesa, eu fico nervosa, eu fico nervoso. Se a minha casa está farta, se minha família está bem, alegria, glória a Deus. Mas quando está faltando, eu começo a ficar nervoso, eu começo a ficar preocupada, a ansiedade pega, eu não consigo dormir à noite. Isso chama-se ambição, porque talvez você já tenha o pão, mas está querendo o pão de amanhã, de depois e de depois. Mas a palavra diz que o pão de hoje já é suficiente. Porque aquele que crê no Senhor, ele depende também do Senhor. E ele tem a certeza que o Senhor proverá. Então o que eu estou querendo dizer aqui nesta noite, que muitas vezes a corrente que tem nos segurado é a corrente da ambição. Querendo mais e mais e mais. Ou será que é o orgulho? Ou será que é o orgulho que tem segurado algumas pessoas? Será que é a corrente do orgulho? Poxa, eu vou na igreja, eu escuto, é uma bênção, meu coração toca. Mas na hora que fala que é para vir para frente, na hora que fala que é para aceitar Jesus, eu me travo, eu não quero, porque eu não quero ter compromisso com homens, eu quero ter compromisso com Deus. Talvez eu esteja falando com alguém nesta noite. Eu não quero ter compromisso com homem, eu quero ter compromisso com Deus. Mas deixa eu perguntar a vocês, amados. A palavra de Deus, ela fala sobre o corpo. Ela fala que nós somos corpo. E que temos que estar alinhados. Porque se nós não sentirmos a dor do nosso irmão, como nós podemos falar com Deus e dizer para Ele que Ele nos fez imagem e semelhança dEle? Porque Deus, Ele nos fez imagem e semelhança dEle para que nós pudéssemos amar o próximo, porque Deus nos ama. Incondicionalmente. Ele nos ama. Mas quando eu falo sobre orgulho, vocês vão se lembrar de alguém na Bíblia, chamado Lúcifer. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ou aliás, não era só o lugar, ele queria até mais que isso. E por esse orgulho, um alto preço foi pago. Por quê? Porque ele foi expulso do céu. A Bíblia diz, ali fala, que ele era lindo. Que ele estava num lugar muito de destaque. Mas, amados, quando o orgulho toma o coração do homem, ele não enxerga mais o outro, ele só enxerga aquilo que ele quer. Então, vamos avaliar se a nossa corrente não está se chamando orgulho. Eu não vou para a igreja hoje porque a irmã fulana vai estar ministrando. Eu não vou na igreja tal porque tem fulano de tal que não dá exemplo. Você está indo para a igreja para servir homem ou para servir Deus? Você está indo para a igreja para olhar a roupa do irmão ou para poder você se vestir de branco
claro e alvo como a neve, como a Bíblia diz, sem mancha e sem pecado. Ainda tem uma outra corrente que pode estar nos segurando. A corrente da avareza. Como fez aquele jovem rico. Ele disse que fazia tudo, cumpria todos os mandamentos. Mas quando Jesus disse para ele pegar tudo que ele tinha, como ele era muito rico, e vendesse, e desse para os pobres e seguisse, ele não aceitou. Muitas vezes, a desculpa é: eu não vou me agregar a igreja nenhuma porque eu não quero dizimar. Porque dízimo é para poder enriquecer pastor. Eu não quero ir para a igreja porque eu tenho que estar ofertando. Nossa, é a casa de Deus, como assim eu tenho que estar levando dinheiro? Amados, quando se está no mundo, senta numa mesa, toma cerveja até de manhã e não pergunta a quem você está adorando. Você não pergunta por que você está gastando, mas quando é para a obra do Senhor, é sempre uma desculpa. Tende misericórdia, porque o dono do ouro e da prata não precisa do nosso dinheiro, ele precisa da nossa fidelidade. Em quem eu confio? Senhor, eis que estou devolvendo. Não venha dizer eu estou dando o dízimo, não. É devolvendo aquilo que o Senhor te deu. Eu estou devolvendo 10%, Pai, para que o Senhor, papai querido, possa entender que a primícia, a prioridade dentro do meu coração é te honrar. Então, nesta noite, eu quero falar com você. Será que essa corrente, chamada avareza, ainda está aí? Será que você não vai ter que arrancar e se libertar para viver uma verdadeira aliança com o Senhor? Ainda tem mais uma aliança, amados. E essa é uma aliança perigosa. Ainda tem uma corrente perigosa, chamada paixões da carne. Porque essa corrente aqui, ela é silenciosa. Ela é aquela que eu posso enganar todo mundo, mas eu não engano a Deus. Essa corrente das paixões da carne significa, amados, a prostituição, a pornografia, pensamentos ilícitos, porque até o nosso pensamento o Senhor conhece. Será que não é isso, Deus? Essa corrente será que está me segurando das paixões da carne? Aí eu não vou porque eu moro com fulano e fulano não quer casar. Vai orar, que Deus muda coração, Deus muda pensamento. Deus formou você, Deus formou o teu cônjuge. E Deus, Ele transforma o coração de pedra em um coração de carne. Não importa quanto tempo você vai orar, se você botar perante ao Senhor, Ele trata. Eu ainda não firmei com Deus, porque eu gosto de fulano, eu gosto de cicrano, e aí eu sei que lá na igreja vão falar: amados, não se preocupe não, deixa eu falar algo com vocês. Tudo existe no tempo preparado de Deus. Se Deus quiser mandar alguém, Ele vai mandar e você vai entender. Se você conversa com Ele, Ele te manda os sinais. Se for para ser, vai ser. E se não for também, se aquieta o teu coração. Porque até o não de Deus, eu não vou cansar de falar isso nunca aqui. Até o não de Deus te traz paz. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Às vezes você já se perguntou: Deus, será que esse trabalho é para mim ou não? Se Ele não trouxe paz, amados, mas se Ele trouxe ao teu coração uma paz, você pode ter certeza que Deus está no comando e Ele está no negócio. Mas Cirlândia, às vezes tem umas coisas que é difícil. E aí eu pergunto para Deus e daqui a pouco dá certo. Às vezes Deus está te mostrando: está vendo essa dificuldade? Eu tenho uma coisa melhor. Calma que vai ter coisa melhor ainda para ti. Mas precisamos confiar no Senhor.
Precisamos confiar em Deus. E com essas correntes, amados, como que nós podemos fazer para romper essas correntes? Cirlândia, o que eu faço? Cirlândia, eu ainda tenho muita avareza no meu coração. Cirlândia, eu ainda tenho o orgulho. Tem coisas que me seguram. Às vezes, o bispo chama para orar lá, por quem está passando por certa dificuldade, eu tenho vergonha. Eu ainda não consegui, você perde a oração. Isso chama-se orgulho, amados. Eu falo sempre para os jovens, vocês estão na casa do papai. E quando a gente chega na casa do papai, a gente tem que ficar à vontade. Eu fico à vontade para adorar, para engrandecer. Eu fico à vontade. O bispo até fala, a gente ri, porque o bispo fala que eu gosto de hino com emoção. É isso mesmo, eu gosto de hino com emoção. Se não tiver emoção, para mim não vale, porque para Deus tem que ser perfeito, tem que ser lindo, tem que ser maravilhoso. Então, para romper com as correntes, eu vou ler aqui para vocês em 2 Coríntios 5,17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Para isso, nós vamos precisar deixar as velhas coisas e os velhos hábitos. Precisamos olhar para frente e entender que de agora em diante você anda com aquele que já venceu na cruz do Calvário, que já levou a nossa enfermidade, as pisaduras, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Amados, temos que tomar posse daquilo que Deus está colocando em nossas mãos, daquilo que Cristo falou. Agora você não vive mais em você, mas Cristo vive em você. Amém? Então, eis a primeira dica. Qual é a segunda dica que eu tenho para vocês? Está em Atos 16, do 25 ao 28. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo-se que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. A segunda dica é: adorando e exaltando o Senhor nos tempos difíceis. Adorando e exaltando o Senhor quando essas correntes chegarem até você. Adore e exalte ao Senhor, que as correntes se quebrarão e você ficará livre. Até as portas das prisões foram abertas. Imagine essa correntinha que está aprisionando você de dar um passo à frente, de dar um passo de fé, de ter mais intimidade com Deus. E a terceira e última dica está em Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A última, essa terceira, é o seguinte: fazendo uma aliança com Deus. Quer se livrar dessas correntes? Faça uma aliança com o Senhor nesta noite. Faça uma aliança com Deus nesta noite. Deixa para trás
tudo aquilo que não tem te edificado, tudo aquilo que não tem edificado o nome de Deus, tudo aquilo que não tem glorificado o nome de Deus. Amado, se for orgulho, se for avareza, se for ambição, se for as paixões da carne, se for a inveja, se for a fofoca, se for a mentira, está na hora de fazer uma aliança com Deus, porque Ele tudo pode. Ele pode te tirar de todas essas correntes. E você vai se tornar uma pessoa livre. Você se tornará livre. Porque Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para que nós pudéssemos ter o nosso coração cheio de alegria. Ele veio para que nós tivéssemos esperança de vida eterna. Eu só tenho que falar uma coisa nesta noite. Reflita, amados. Reflita nesta meditação, reflita nestas palavras. E se ainda assim, essas palavras não falou com você, compartilha com outras pessoas, porque vai falar com outras pessoas. Mas eu sei de uma coisa, que a semente nesta noite foi plantada. E eu creio que ela vai dar muitos frutos. Eu creio que na tua vida algo será mudado. Porque toda palavra que vem de Deus, ela não volta vazia. Ela preenche o nosso coração. Para você que chegou aqui nesta noite e seu coração estava entristecido, eu digo a vocês nesta noite, faça uma aliança com Deus, que Ele é a alegria. Se você chegou nesta noite com o coração angustiado porque você está enfermo, faça uma aliança com Deus, porque Ele é o médico dos médicos. Se você chegou aqui nesta noite não sentindo paz, sentindo agonia no teu coração, faça uma aliança com Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pastor João vai tocar alguma coisa, enquanto isso eu vou fazer uma oração. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai querido e amado, nós colocamos perante ao Senhor as nossas vidas, Pai. Meu Deus, se ainda há correntes, Pai, e que talvez, Papai querido, inconscientemente, eu ainda não consegui ver, Papai querido, a minha liberdade nesse ponto. Pai, mostra e gera dentro de mim, Papai querido, um arrependimento, porque o Espírito Santo é que nos convence. É Ele que nos convence, Papai querido, do pecado. É Ele que nos mostra, Papai querido, para que nós possamos nos arrepender, Pai. Então sonda os nossos corações nesta noite, Senhor. Sonda o coração de cada um que aqui está presente, Pai. Traz a mudança que precisa ser feita, Pai. Em nome de Jesus, para que eles venham romper, Papai querido, e chegar mais próximo do Senhor. Que cada um aqui, Papai querido, tenha uma intimidade contigo sobrenatural, Pai. Eu te peço nesta noite, Senhor. Cura, Papai querido, liberta, salva. Nesta noite, Senhor, o teu povo, cada um de nós, Pai. E venha, Senhor, e rompa com as correntes, Pai. E neste momento, Papai querido, vamos adorar e te exaltar. Para que o Senhor receba como perfume agradável o nosso louvor. E assim, Senhor, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa, por este culto maravilhoso. E que o Senhor continue conosco, Papai querido, ao chegarmos no nosso lar, na nossa casa, ao irmos para o nosso trabalho amanhã, ao irmos para a escola, aonde nós formos, Senhor. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém.